Olá, meus prezados, quem vos cumprimenta nesta hora é o vosso irmão em Cristo, Pastor Célio. Que você possa se inscrever aí no nosso canal e deixar também o seu like. Prezados, nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre o capítulo 1 de Josué e nós já fizemos 3 vídeos pequenos e hoje nós estamos partindo para o 4º vídeo, baseado no capítulo 1 de Josué. Josué, que foi um líder chamado por Deus e estava investido de autoridade divina para poder conduzir o povo para tomar posse da terra prometida. Josué tinha uma grande missão para ser cumprida e ele precisava realmente de Deus na sua vida. E nós queremos meditar hoje sobre quais deveriam ser as atitudes recorrentes na vida de Josué para que ele pudesse ser um servo, um líder vitorioso. Às vezes nós precisamos sempre nos recorrer à nossa vida, a alguma coisa, para sermos pessoas vitoriosas. Algumas atitudes, alguns hábitos nós precisamos às vezes manter em nossas vidas para que possamos ter uma vida vitoriosa. E a primeira coisa que nós vamos ver Deus falando com Josué é que ele tivesse esforço, isto é, que ele se esforçasse e que tivesse bom ânimo. Eu acredito que existem períodos, existem dias na nossa vida que nós precisamos nos esforçarmos e redobrarmos o nosso ânimo. As lutas, elas se tornam intensas, elas se agravam, elas se potencializam, e aí, se nós não nos esforçarmos, se nós não redobrarmos o nosso ânimo, nós poderemos ser vencidos naquelas fases, naqueles momentos da nossa vida. A palavra de Deus diz assim: se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então, prezados, é nesses momentos da nossa vida que nós precisamos nos esforçarmos e termos bom ânimo. O interessante é que esta frase aqui, esforça-te, tem bom ânimo, foram repetidas por Deus 3 vezes. Josué ouviu do próprio Deus 3 vezes: esforça-te e tem bom ânimo. Josué, esforça-te e tem bom ânimo. E novamente, esforça-te e tem bom ânimo. Talvez Josué tivesse pensado assim: oh Deus, eu já ouvi, Senhor, por que falar tantas vezes assim? Você já pensou por que às vezes nós ouvimos certas palavras, certas frases várias vezes durante a nossa vida? Você já pensou quando você está no culto, na igreja, ouvindo a mensagem da palavra de Deus e tem alguma coisa assim que se destaca, é um realce na mensagem que está sendo pregada? Parece que a mensagem que foi de 40 minutos para você se resumiu naquela frase: Deus falando com você. E aí de repente você está em outro lugar e alguém fala novamente aquilo. De repente você entra lá no YouTube e aquela frase vem lá, alguém mandando uma mensagem para você. Por que será que às vezes Deus reiteradamente ele fala a mesma coisa para nós? Como alguém disse certa vez, será que Deus está querendo nos irritar? Não, meus prezados, quando Deus fala conosco a mesma coisa várias vezes, é porque Ele nos ama, é porque Ele está tentando fazer entender que é preciso fazer uma correção, que é preciso, quem sabe, tomar uma atitude. Por que será que Deus repete a mesma coisa? Deus repete a mesma coisa porque Ele está tentando nos mostrar algo. Ou é uma correção, ou é uma
instrução que ele quer nos dar, e ele fala várias vezes. Nós encontramos na palavra de Deus, Deus falando mais do que uma vez a mesma coisa para certas pessoas, porque era necessário, meus prezados. Então, se Deus estava falando com Josué e repetiu 3 vezes a mesma coisa, é porque Josué, quem sabe, estava precisando tomar assim uma atitude. Quem sabe ele realinhar os seus pensamentos, realinhar as suas atitudes e pensar: será que eu sou uma pessoa que diante da dificuldade eu me desanimo? Será que eu sou uma pessoa que diante da dificuldade eu preciso me esforçar um pouco mais? Porque quando tudo vai bem, meus prezados, vai bem. Mas quando os ventos sopram o contrário, quando o mar da nossa vida ele está revolto e está querendo fazer naufragar o barquinho da nossa vida, nós precisamos pegar os remos e nós precisamos nos esforçar para sair daquela tempestade. Então Deus falou com Josué 3 vezes, mas o próprio povo, quando falou com Josué, o povo disse: tão somente, Josué, esforça-te e tem bom ânimo. Nós vamos estar com você, nós vamos ser seu parceiro, nós vamos estar contigo, mas esforça-te e tem bom ânimo. Então eu acredito, prezados, que quando Deus fala várias vezes, de muitas maneiras, as mesmas coisas, é porque Ele quer nos ajudar. Então esta era a primeira atitude recorrente de Josué: sempre estar de bom ânimo e sempre se esforçando. A outra coisa que nós vemos aqui que deveria ser uma atitude recorrente é que Deus fala para ele que ele devia prestar atenção na lei de Deus. Aqui existe como que fosse um triplé para a vida espiritual de Josué. Ele deveria meditar, ele deveria ensinar, e ele deveria praticar a lei de Deus. 3 coisas que Deus falou para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O que é não se apartar da boca de uma pessoa o livro da lei? É estar sempre falando a respeito das coisas de Deus. Deus estava recomendando a Josué que ele sempre ensinasse, que ele sempre pregasse, que ele formasse a sua liderança baseada nos princípios da lei de Deus. Então ele devia nunca deixar de falar do livro da lei. Mas para que eu possa falar da palavra de Deus, para que Josué pudesse falar da palavra de Deus, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que meditar na lei de Deus. Ele teria que investir tempo na leitura, na meditação. E esta palavra meditação, ela tem origem na palavra ruminar. Ruminar o que é? Você ficar remoendo. É você ficar trazendo à sua memória aquele texto da palavra de Deus, pensando, meditando, até você entender a palavra de Deus. Então não existe jeito de você falar da palavra de Deus se você não meditar na palavra de Deus. Infelizmente, prezados, existem pessoas que vão pregar e eles pregam 40 minutos, 1 hora, mas se você pegar e condensar aquilo que ele falou durante aqueles 40 minutos e aquela 1 hora, em 10 minutos ele não precisava ter pregado mais nada do que isto, porque foi uma enrolação, foi uma encheção de linguiça, foi um blá 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 que seria desnecessário. Condensando-se o que é importante naquilo que ele falou durante 1 hora, 10 ou 15 minutos ele já podia ter encerrado a mensagem. Por quê, irmãos? Porque não meditou, porque não ruminou, porque não se debruçou em cima da palavra de Deus. E nós vemos muitas pessoas hoje
que estão pregando a palavra de Deus e não conhecem a palavra de Deus. Então, para você falar da palavra, para você ensinar, você precisa meditar na palavra de Deus. Alguém disse que um bom sermão, um sermão realmente abençoado, que vai trazer edificação, você precisa gastar pelo menos de 10 a 13 horas para fazer ele, para que seja uma coisa boa, para que você não fique lendo, no momento de você pregar, de você falar com o povo, você não fique lendo e cansando. Então, para que você tenha inspiração, você tem que fazer a palavra de Deus fazer parte da sua vida. Mas uma outra coisa muito importante aqui que Deus disse para Josué, ele disse para meditar, disse para falar, mas ele disse para praticar. Ele disse: pratica aquilo que você está estudando. Isto é realmente muito importante. Deus disse: olha, pratica isto, não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Mantenha a reta, mantenha a linha na palavra de Deus. É preciso que eu pregue a palavra de Deus, que eu medite na palavra de Deus. Mas o mais importante, meus prezados, é que eu possa cumprir, que no meu dia a dia, nas minhas falas, nos meus negócios, nos meus relacionamentos, eu possa cumprir a palavra de Deus, eu possa viver a palavra do Senhor. O apóstolo Tiago diz que aquele que conhece a palavra de Deus e não pratica é semelhante ao varão que se contempla a si mesmo no espelho, mas logo que ele esquece da sua aparência. É lógico que Tiago está falando de um espelho que era bem diferente do espelho que é hoje. Antigamente, o espelho era feito de bronze polido e às vezes a imagem ficava um pouco desfocada e a pessoa só conseguia visualizar perfeitamente quem ele era ali e de um modo um pouco desfocado. Mas, prezados, quando nós não cumprimos a palavra de Deus, nós somos semelhantes a estas pessoas. Hoje, infelizmente, nós vivemos num tempo em que não tem sido valorizada a prática da palavra de Deus. As pessoas estão vivendo como bem querem. As pessoas estão vivendo como elas bem entendem. Não há submissão à autoridade e muito menos à autoridade de Deus. Eu não preciso cumprir isso aí. A minha igreja é uma igreja liberal e eu posso fazer o que eu quero. Eu posso viver como eu quero. E não é bem assim, meus prezados. Não é a tua igreja, não é a minha igreja que determina, mas é a palavra. Por isso Deus disse para Josué: medita nestas coisas, ensina estas coisas e pratica estas coisas. Estas deveriam ser atitudes recorrentes de Josué para que ele se tornasse um líder vitorioso. Que você possa buscar na palavra de Deus o entendimento, que todos nós, cada dia, possamos falar, meditar a palavra de Deus, mas que acima de tudo, possamos viver a palavra de Deus, que é o fundamento para a nossa fé. Se vivemos a palavra de Deus, nós seremos líderes, nós seremos servos do Senhor vitoriosos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que nós possamos sempre estar de bom ânimo, sabendo que a palavra de Deus é a base para a nossa fé. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.